Senhor presidente, boa tarde, demais colegas. Costumo dizer, senhor presidente, que eu estou deputado, mas eu sou, acima de tudo, um ativista pela educação. Uma pessoa que teve sua vida transformada pela educação, pelas oportunidades que as portas de um ensino de qualidade, de professores, de pessoas que acreditam numa educação que deve ser para todos e para cada um de real qualidade, realmente transformaram a minha vida. Uma educação de qualidade, presidente, ela não é construída de um dia para o outro, mas pode ser destruída muito rapidamente. E o que a gente vem enfrentando no Brasil coloca-se em xeque qual é o tipo de projeto, de país, de Estado que nós queremos. Um projeto de país precisa ter educação, a ciência, tecnologia e a inovação como pilares centrais para desempenhar o futuro que a gente tanto sonha. Ontem, milhares, milhões de pessoas ao redor do Brasil, pessoas de várias capitais, mais de 200 cidades ao redor do nosso país, estavam lutando, defendendo, sonhando e mostrando que se importam, presidente, com uma educação pública, democrática, plural e de real qualidade. A defesa da educação não é uma pauta de esquerda ou uma pauta de direita, mas é uma pauta de todo e qualquer cidadão que entende que a gente precisa colocar de vez a educação no lugar de protagonista que ela precisa estar. É um projeto de país, de vidas e de sonhos. 39,5 milhões de pessoas, de jovens, crianças, estão matriculados nas nossas escolas públicas ao redor do país. 9 milhões do ensino básico privado sonham um dia estudar em uma universidade pública. 4 milhões de estudantes estão nas nossas universidades públicas. Nós não estamos falando de um setor ou de um projeto micro que afeta algumas poucas pessoas. Nós estamos falando, deputados, do projeto que deveria ser o mais importante quando a gente pensa no presente e no futuro da nação que nós queremos construir. As universidades, elas são desenvolvidas por um tripé, deputada Renata, de ensino, pesquisa e extensão. E nossas universidades precisam desse tripé para serem consideradas, de fato, universidades, instituições de ensino. E essas universidades públicas produzem mais de 95% de toda a pesquisa que é feita no nosso país. E muitas estão entre as melhores da América Latina. Quando a gente compara com outros países vizinhos, as nossas universidades, o nosso ensino superior, vem colocando a excelência como uma característica central. É claro que nós temos diversos aspectos que podem melhorar na nossa pesquisa, no nosso ensino, na nossa extensão, mas já estamos fazendo algo que já serve de exemplo de inspiração. E dar continuidade a isso é de suma importância. Eu queria aqui, agora para todas as pessoas também que nos acompanham, explicar um pouco o que tem sido essa grande confusão de qual é o tipo de corte, o que está sendo afetado. Ontem, enquanto milhares de pessoas estavam nas ruas defendendo a nossa educação, eu inclusive, o ministro esteve na Câmara, junto com os nossos representantes federais, explicando essa grande confusão que foi dos últimos dias e últimas semanas, o corte e contingenciamento. Mas para a gente entender o que realmente está em xeque, a gente precisa entender que as nossas universidades, institutos federais, têm dois tipos de verbas. Tem as despesas que são divididas em despesas vinculadas e despesas discricionárias. As despesas vinculadas, elas não passam pela gestão das nossas instituições, pois elas são obrigatórias e envolvem pagamentos de salários, pensões e totalizam algo que está em torno de 42,3 bilhões de reais, o que representa 85,34% do total do orçamento das universidades e institutos federais. Então, boa parte desse orçamento é um orçamento vinculado, que não pode ser afetado. O resto é o que a gente chama de despesas discricionárias, que acaba sendo o orçamento real. Esse orçamento é o que engloba investimento e custeio com diversas questões
de manutenção, limpeza, segurança, fornecedores em geral. E hoje, a escala que nós temos desse orçamento é de 6,9 bilhões de reais, o que corresponde a 13,83% do orçamento geral. E ainda nós temos em torno de 400 milhões, o que é em torno de 0,83%, que são provenientes de emendas parlamentares dos nossos representantes eleitos em Brasília. Essas despesas discricionárias que eu estava explicando, que correspondem a menos de 14% do valor total, que é o que os reitores, coordenadores têm discrição, têm a capacidade de decidir aonde investir, elas são utilizadas para contas de luz, de água, as bolsas acadêmicas, insumos de pesquisa, compra de equipamentos básicos para laboratório e pagamento de funcionários terceirizados, além de obras nas universidades e a compra de equipamentos. O contingenciamento que foi prometido, que foi anunciado pelo MEC, ele está, segundo o ministro da Educação, que esteve ontem na Câmara, no Congresso, elucidando, depois de tanta confusão, desinformação que foi feito, na casa de 1,7 bilhões dos 6,9 bilhões das despesas discricionárias. Aí vem essa confusão, se é 30%, se é 3%. O resultado, segundo o ministro, até uma nova confusão surgir, a gente espera que isso não aconteça, que esses dados realmente estejam corretos para a gente poder defender e lutar para que isso não seja uma prática concretizada, mas que pelo menos a gente tenha transparência na comunicação, que tem sido muito difícil. A comunicação é muito ruim e não se tem a noção do embasamento técnico. E só ontem, depois de muita pressão, que as coisas começaram a ficar mais claras. Esse contingenciamento, ele é de 25%, exatamente 24,84% das despesas discricionárias. Ou seja, é um congelamento de 1 em cada R$4 daquilo que mantém o funcionamento das universidades. E ele está em 3,43% do orçamento total. Esse contingenciamento está afetando diretamente os nossos funcionários, os terceirizados, as contas dessas universidades, e ele precisa ser entendido como um grande retrocesso. Até porque a redução de recursos em universidades públicas, desde 2013, totaliza 28,5% do total. E esse novo contingenciamento representa um passo para trás, enquanto o país tem necessidade de andar para frente. A gente precisa ver também, presidente, e pedindo para já finalizar, que 2018 nós tivemos o ano onde teve o maior contingente de restos a pagar, que também é uma dívida. Restos a pagar nada mais são do que os serviços que foram prestados no ano anterior e não foram pagos. Então, em 2018, os restos a pagar ficam para 2019. Em 2018, a gente bateu o recorde nesse sentido. Foi o ano que bateu nas nossas universidades federais. Só na FRJ, por exemplo, temos 200 milhões que viraram o ano de restos a pagar. Na UF, foram 127 milhões de restos a pagar na virada de 2018 para 2019. Isso significa que prestadores de serviço que já entregaram serviço, como não foram pagos, podem parar a qualquer momento. Pois, presidente, se você presta um serviço e não é pago pelo tal, você abre uma prerrogativa para que esse serviço possa ser descontinuado, o que é um grande perigo para o funcionamento das nossas instituições de ensino. E isso impacta não só a continuidade das atividades acadêmicas e o futuro dos jovens, quanto também o emprego dos prestadores de serviços e terceirizados, o comércio e serviço em todas as universidades. Nossos reitores de universidades federais e institutos federais já manifestaram que esse cenário possível de paralisação ou comprometimento de atividades essenciais, esse corte, contingenciamento de quase 25% das despesas discricionárias e quase 4% das despesas totais, ele pode afetar os nossos bandejões. Só a UF, deputados, entrega 7 mil refeições por dia. Nossos hospitais universitários, como os hospitais das nossas universidades federais, bolsas de pesquisa e extensão, o funcionamento básico de despesas universitárias. Nós deveríamos estar debatendo agora pontos de suma importância, como a ampliação do acesso às nossas universidades, como a melhoria da qualidade do ensino que está estagnada,
como a diversidade do nosso ensino superior, termos um ensino mais plural, mais diverso, com pessoas de diferentes origens, de diferentes condições. Nós deveríamos estar debatendo a melhoria das nossas instalações, o aprimoramento das pesquisas, as parcerias com centros internacionais de excelência, a empregabilidade dos nossos jovens que se formam e não veem uma perspectiva de futuro digno. Esses cortes vão impactar toda a nossa sociedade. Por isso, nós devemos lutar contra e mostrar que a educação tem vez e tem voz. Asfixiar a nossa educação é matar o futuro do nosso país. Obrigado, presidente.